Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Águias e Águias e Avestruzes. Nós estamos caminhando para o final da grande saga bíblica. Estamos em Provérbios e ainda falta Cantares. Depois nós vamos ter Eclesiastes e Finish. Então nós vamos estruturar o canal de modo que fique mais fácil o acesso a cada conteúdo. Nós já temos para você aí mais de 700 vídeos e todos estão colocados de modo didático já, mas só que são vídeos não editados, e a pretensão nossa é no futuro poder editar esses vídeos de modo a facilitar o acesso rápido ao seu conteúdo. Hoje vamos continuar em Provérbios, hoje Provérbio 14. Vocês se lembram que eu estou gripado já faz quase 15 dias. A gripe não vai embora, o resfriadinho continua. Também esse tempo, uma hora mais frio, outra hora mais quentinho, o corpo vai se estranhando. Ontem estava bem quentinho, hoje já está mais friozinho e a gente continua. Eu estava vendo ontem, Dia da Consciência Negra, aquele filme de Mazzaropi. Você gosta de Mazzaropi? Cuidado, porque a resposta pode denunciar a sua idade. Estava vendo um filme, a Banda das Velhas Virgens. Muito interessante o título. E aí quando você vai ver o filme, você pensa que vai assistir a formação de uma grande banda, um coral. O tema vai ser música, e não é. O tema da banda é apenas o início do filme e a conclusão do filme. Começa o filme com a Banda das Velhas Virgens tocando e termina com a banda tocando. O filme ele traz várias histórias pessoais. Tem o fazendeiro rico, tem o meieiro, que trabalhava para a fazenda, tem a dinâmica, o namorado da filha do rico, que é o namorado da filha do pobre, que é filha do rico, e tem outro drama, o filho do pobre que foi alvejado e ninguém sabe por quem. Aí depois se descobre que foi o empresário, o fazendeiro rico. No final, o pobre agricultor se revolta, vai para a cidade, vai trabalhar num lixão, que são esses aterros sanitários que ainda existe no Brasil bastante. Só que é um filme bem light. O aterro que ele mostra eles pegaram um pouco de cacareco, um pouco de lixo e jogaram assim e começam a trabalhar. Eles não foram, à primeira vista, não estavam num lixão real, parece que eles estavam num cenário. É um filme... É divertido, mas o filme deixa a desejar, porque as suas histórias elas não são aprofundadas, né? Aí tem o roubo da joia. No final eles trabalham no lixão e aí reconhecem as joias como bijuterias. E aí o fazendeiro Mazzaropi é preso, acusado de roubar as joias. E aí quem é que vai tirar ele da cadeia? A sua mulher. E ela vai toda enfeitada com as joias. E o filme acaba. Ficou demonstrado ali o mal entendido, eles não eram ladros, o ladro é preso.
Ele já estava preso, na verdade, por outro crime que ele nem cometeu. Mas é interessante. Por que eu estou citando o filme? Porque tem uma cena que o Mazzaropi ele é levado no fundo da delegacia para confessar o delito. E aí ele começa a conversar com o carcereiro ali, com o policial que é negro. E aí conta uma história da princesa Isabel, que tinha um doutor negro que foi convidado a dançar com ela e que depois não quis mais dançar com outra moça, em respeito à princesa. Quando acaba a história, o leão de chácara ali, o cara aqui, o policial mau, tava chorando. Mazzaropi é sempre assim. Você tem que assistir Mazzaropi para se divertir, tá? Não espere muita profundidade nos temas, não. Continuando a nossa leitura, Provérbios 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a mulher tola derruba com as suas mãos. O que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Eu já fui testemunha algumas vezes e também já sofri com a testemunha. Porque quando a testemunha fala a verdade, ótimo, mas quando a testemunha fala a mentira, o bicho pega. Perdi aqui onde eu estava. O escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entendimento, é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá a sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se rirá para doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos homens, dos humildes, é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só caminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estultícia dos tolos
é só estultícia mesmo. A testemunha verdadeira livra as almas, livra as pessoas, mas o que se desboca em mentira é enganador. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até a sua morte tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o furor do rei. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus não quer sacrifício, Deus quer adoração, oração. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Correção molesta há para os que deixam a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Esse foi um dos primeiros versos bíblicos que eu decorei. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Eu nunca decorei esse verso, mas é Provérbios 15, 13. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor Deus, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo no banquete, ou numa casa sem amor, com ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos,
mas a vereda dos retos está bem igualada. O filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato desprezará sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. O homem entendido, aquele que aceita a direção divina, aquele que compreende as palavras do Senhor. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo quão boa é. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, e para que ele se desvie do inferno que está embaixo. É, meu amiguinho, o caminho da vida é para cima, para o céu, onde mora o vigia das pessoas. E o inferno é aqui mesmo, na terra. Comece a confiar muito na terra. Isso aqui é inferno, meu amigo. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará as orações dos justos. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. O Senhor fez até o ímpio para o dia do mal. Esse verso é duro. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Esse verso é duro, mas o que ele fala? Ele fala que o ímpio foi criado para o dia do mal. Então quem vive na impiedade, no dia do mal, será exterminado. É isso que esse pensamento está dizendo, é um provérbio. Lembre que os provérbios eram ditados curtos, que todas as pessoas conheciam. Ninguém duvidava. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Inclusive o ímpio para o dia do mal. Bom dia, minha irmã. Vá com Deus. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia, pela verdade se purifica a iniquidade. Pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Olha que legal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, você é justo diante de Deus. Até os seus inimigos vão querer ter paz com você. Eu lembro, conheço pessoas que, um em especial que não tinha inimigo nenhum, mas tinha uma que fazia questão de se comportar como inimigo.
e falava e acusava e peitava. Até que um dia ela não resistiu mais e falou: ah não, chega, eu vou parar de ofender essa pessoa. Inclusive foi lá, pediu perdão e graças a Deus ficou tudo bem. Então você é ímpio, não se atreva a perseguir o justo. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Melhor é ter pouco sendo um homem justo do que ter uma conta gorda no banco, fruto de roubos e injustiças. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. A abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça estabelece o trono. Os lábios de justiça são contentamentos dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará esse furor. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A sabedoria precede atropelei a palavra. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Todo mundo conhece até hoje esse provérbio, não é? A soberba precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Esse é bom decorar também, Provérbios 16, 25. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Meu amigo. Nós sentimos fome, por isso vamos à luta. Se nós fôssemos criados sem sentir necessidades, a gente seria um bando de vadios pelas ruas. Mas Deus colocou necessidade de comida, de bebida, de vestido, de roupas. Necessidade de reconhecimento. Ali vai ali um doutor. Ali vai um médico famoso, um professor importante, um juiz. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Tá vendo? O falador, o mexeriqueiro, separa os melhores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro a criar
e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Assim. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Sabe o que são cãs? São essas cabeleiras brancas. Isso quer dizer que quando você embranquece o cabelo, você deveria ser sabido. Mas tem cada tiozinho tonto aí pelas ruas. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Então, se o velho está seguindo o caminho da justiça, é coroa de honra. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. Melhor é um bocado seco, e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas, com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá sua herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Sabe o que é crisol? Crisol é um pratinho onde eles derretem o ouro, a prata. Os jornaleiros conhecem muito isso. Os ourives. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Coroa dos velhos são os netos. Aleluia, você já tem netos? Amém, eu tenho um. Não convém ao tolo falar excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos do que o recebem, para onde quer que se volta, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente, do que sem açoites no tolo. Chamar a atenção de um homem prudente é muito mais fácil. É mais fácil falar uma coisa ao prudente do que dar 100 chicotadas ao tolo. Não adianta bater, o moleque não aprende. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontre-se com um homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estutícia. Trocando em miúdos, é mais fácil, é melhor encontrar uma ursa parida que perdeu os filhos, do que tentar argumentar com um tolo. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar das águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor Deus, tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? O tolo não sabe o que é sabedoria. Entendimento e sabedoria é conhecer a Deus. Em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador de seu companheiro.
Evite ser fiador, evite. Porque ama a contenda, ama a transgressão. Porque alça a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá cair do mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Provérbios 17, 23. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. O filho insensato é tristeza para seu pai, e a amargura para a sua mãe. Não é bom punir o justo, nem ferirem. Me distraí aqui. Desculpa. Eu vou apertar o pausa, depois a gente continua.